Nós vamos ouvir a ministração do ensino da palavra de Deus pelo pastor Silas. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Palavra de Deus, segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 23. E nós vamos ler apenas o verso 15. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 23, e o verso 15. 2 Samuel, isso, 23, 15, já louvando a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor, agradecendo ao nosso pastor pela confiança, louvando a Deus pela minha casa, pela minha família, a Tâmilis, a Estel, Samuel. Lá em casa, domingo, a gente estava na disputa, irmão. O Samuel começou a ensaiar umas palavras agora. E a gente estava lá disputando, né? Que fala papá. Eu falei que primeiro ele falou papai, né? Mas a Tâmara já disse, não, ele falou mamãe. Aí no fim quem estava ganhando lá era a Esther, que ele está falando teté. Mas eu acho que é papai ainda. Agora ele já está até dormindo. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 23, verso 15. Palavra do Senhor, eu vou ler. Depois nós vamos ler todos juntos. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Vamos ler todos juntos no 2? 1, 2. Suspirou e disse: quem me dera que está de Belém. Amém. Muito obrigado. Meus irmãos, esta é uma passagem bem conhecida de todos nós, mas ela traz algumas lições, ensinamentos importantíssimos, e eu vejo, nós temos ouvido o nosso pastor falar sobre a união, a importância da união, e é também deste assunto que eu gostaria de falar com os irmãos, refletir dentro deste tempo. Davi, ele estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matá-lo, tirar a sua vida. A Bíblia diz que Davi foge para um lugar chamado Adulão, se esconde naquelas cavernas. Ali ele vai se encontrar com a sua família, vai encontrar com alguns homens que estão desgostosos da vida, estão desanimados, estão frustrados. E a Bíblia vai dizer que Davi se coloca como líder daqueles homens. Aqueles homens agora têm um novo ânimo. Tem um número de aproximadamente 400 homens. E aí quando você coloca mulheres, crianças, estamos falando de 1.500 pessoas ali ao redor de Davi. Mas quando se fala dos valentes de Davi, se falam de 30, 32. E Davi, neste texto aqui, ele é surpreendido por 3 homens, destes que eram considerados valentes, chamados valentes. E eu aqui já entendo que o nosso Deus, para operar, ele não precisa de muitos, viu? O Senhor Jesus, para operar, não precisa de muitos. A palavra do Senhor nos diz, o Senhor Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
ali eu estarei presente. É no nome do Senhor Jesus que eu estou aqui nessa noite. E se tem mais uma ou duas pessoas juntamente comigo que veio adorar o Senhor Jesus, eu tenho certeza que já sentiu a presença dele nessa noite. São 3. Quem são esses homens? Primeiro, o Josebe Basebete. A Bíblia relata que esse homem, ele era filho dos principais, dos capitões. E a Bíblia vai dizer que ele lutou sozinho. Ele lutou. E com uma lança, ele lutou sozinho e feriu de uma vez, capítulo 23, verso 8. De uma vez, 800 homens. Quantos homens, irmãos? Quantos homens, irmãos? Eu acho que hoje aqui a gente não chega ao número de 100 pessoas, né? Por aí. Você multiplica por 8. Agora imagina esse povo vindo tudo contra você, querendo te matar. Às vezes eu assisto esses filmes de guerra assim, eu fico pensando comigo, né? É muita coragem, né? Não é à toa que esses homens são chamados de valentes. Você se colocar diante de uma peleja e enfrentar 800 homens. E eu observo que ele não fez isso com um fuzil, talvez hoje, né? Se fosse uma arma de alta escala, né? De mortalidade, não sei quantos tiros por segundo. Talvez seria fácil. Eu fiquei meditando comigo, imaginando esse confronto. Eu pensando, esse homem está cercado, 800 pessoas. Eu disse para o Senhor, e essa palavra é para alguém nessa noite. Eu disse, Senhor, não pode. Em algum momento, alguém foi desleal. Alguém atacou ele pelas costas, alguém não esperou ele se virar, atacou a sua cabeça, a sua perna. Fiquei imaginando se fosse no dia de hoje, o camarada tem um colete à prova de bala, né? Mas em algum ponto é vulnerável. Esse homem, em algum momento, ele foi ferido, e o Senhor falou no meu coração. Ele pode até ter sido ferido, mas ele não foi abatido. Eu vou dizer de novo, eu não sei de que forma você entrou aqui nessa noite, talvez essa palavra seja única para você, não sei. Mas aquele homem foi ferido, mas ele não foi abatido. Talvez você entrou por essas portas ferido, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, você não foi abatido ainda. Se levanta, porque não importa quantos sejam os inimigos, mas o Senhor pode te dar a vitória. Feriu 800 homens de uma vez. Interessante que algumas traduções o nome deste homem vai significar Josebe, aquele que acrescenta, Basebete, a paz ou apaziguador. Talvez hoje o significado dos nomes não tenha tanto sentido, não diga tanto sobre as pessoas quanto dizia antigamente. Talvez esse homem não fosse nenhum homem de guerra, não fosse alguém que buscasse lutar com alguém. O significado do nome dele significa aquele que acrescenta a paz ou apaziguador. Quem somos nós, né? O que nós acrescentamos? Esse homem, pelo significado do nome dele, dá a entender que é a paz, é apaziguador. Mas em algum momento, ele se viu obrigado, ele se sentiu inspirado, motivado
Aí a luta. Talvez você não escolheu essa situação. Muitas vezes nós passamos por situações que nós não escolhemos, não é o que nós queremos passar. Mas nós temos que nos posicionar. Esse homem se posicionou e lutou. E feriu 800 homens. Josebe Basebete. Depois dele a Bíblia vai falar, versículo 9, de Eleazar. Entre os 3 valentes de Davi. Quando provocaram os filisteus, se juntaram à peleja, o texto vai dizer que os homens de Israel fugiram. Algumas traduções vai dizer que eles subiram para os montes. Mas aqueles homens foram ficando sozinhos ali. O texto vai dizer que ele se levantou e começou a ferir os filisteus, até um ponto em que a espada ficou apegada à sua mão. Mais uma vez, é alguém que se posiciona. Nós não podemos nos omitir, ficarmos indiferentes. Quando algo acontece no nosso lar, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso ministério, nós temos que nos colocar à frente da peleja. Não é assim que diz aquele hino? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai coroar. Eu quero estar na frente da peleja, meu irmão, na frente da batalha. Foi para isso que o Senhor Jesus me chamou, foi para isso que o Senhor Jesus te chamou. O texto diz que ele se levantou, podia dizer ele foi e atacou, talvez, eu não sei se ele estava sentado, caído, deitado, mas ele viu aqueles homens fugindo, ele se posicionou, ele se levantou e disse: eu vou a peleja. E ele começa a ferir os filisteus, a lutar de uma forma tão tremenda, que a palavra vai dizer que a espada ficou apegada à sua mão. Há historiador que vai dizer que ele lutou tanto, que a sua mão fica dormente, e ele não consegue depois se desprender da espada. Outro historiador vai dizer que ele lutou tanto, feriu a tantos, que o sangue escorria pela sua espada, até o momento que fez ali uma prasta mesmo, e grudou a mão dele na espada. Eu não sei qual foi o motivo pelo qual a espada ficou apregada à mão dele. O que eu sei é que aquele homem não parou de lutar. Não deixou de lutar. Não deixou a espada. Eu não sei pelo que você tem passado nessa noite, mas eu quero te dizer para você: não deixe de lutar. Não pare de lutar. Pastor, mas já está doendo. Eu quero largar a espada. Não solta a espada. O nome de Eleazar, significa Deus ajuda. Significa Deus ajuda. A palavra vai dizer que foi isso que o Senhor Jesus, o Senhor, nosso Deus, disse a Josué: esforça-te que eu. Muitas vezes nós queremos vencer, mas nós estamos largando a espada, deixando de lutar. Talvez com as forças humanas aquele homem não poderia vencer, não fosse lembrado nessa noite como um valente que lutou ao lado de Davi.
Mas Deus sempre está disposto a ajudar aqueles que estão na peleja, aqueles que estão lutando, aqueles que estão batalhando. Nessa noite eu quero repetir para você: não pare de lutar. E naquele dia, o Senhor obrou grande livramento. E o texto ainda vai dizer que o povo voltou para buscar os despojos. Aqueles que fugiram ainda se beneficiaram dos despojos da guerra. Terceiro homem, Samar ou Sama. O texto vai dizer que se ajuntou uma multidão de filisteus no campo daquele homem. E aquele campo estava cheio de lentilhas, pronto para a colheita. O texto vai dizer que aqueles homens vieram, os filisteus vieram, e aquele homem se pôs no meio do campo e começou a lutar. O interessante é que os filisteus, eles vêm para este campo no momento da colheita. Interessante a forma do inimigo, a estratégia dele de agir. Alguém plantou aquele campo. Alguém foi lá preparar a terra, arar a terra, colocar a semente, esperar o tempo adequado de crescer, orar para que o Senhor mandasse a chuva ali, cuidou daquele campo. Talvez vieram pragas. Quanto tempo? Para que quando chegasse no momento da colheita, alguém viesse e roubasse os seus frutos. Não é diferente na minha e na sua vida. Muitas vezes nós estamos batalhando, lutando, nos esforçando, e parece que na hora que as coisas vão começar a dar certo, o inimigo se levanta de maneira que vem para destruir, buscar aquilo que nós plantamos, a nossa colheita. Mas o texto vai dizer que esse homem se pôs no meio daquele pedaço de terra, ele foi lá para o meio e começou a pelejar e feriu os filisteus. Mais uma vez, se posicione. Esse homem disse: não, o que é meu, eles não vão roubar. O que o Senhor me deu, ninguém vai colocar a mão. Eu vou colher os frutos daquilo que eu tenho plantado, porque é o Senhor que tem me abençoado. Ei, na sua casa não deixa ninguém colocar a mão não. Se levante, comece a lutar pela sua casa, pelo seu casamento, pelo seu ministério. Não deixa ninguém colocar a mão naquilo que o Senhor te deu. Foi lá para o meio, sozinho, mas lutou. Não deixe de lutar. Não pare de lutar. O texto vai dizer que ele defendeu a terra e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Estes são os três homens, os valentes de Davi. E o texto vai dizer que Davi estava ali num lugar forte, protegido. E agora Davi tem um desejo. O texto que nós lemos, versículo 15. Teve Davi o desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. A cidade estava tomada por filisteus. Aí você vai me dizer: Davi, o desejo de Saul era de matar Davi e todos aqueles que estavam com Davi. Aí você vai me dizer: mas pastor, a cisterna estava do lado de fora, estava à porta. Mas naquele tempo, quando você dominava as fontes de água, você dominava o lugar. As pessoas uma hora tinham que beber água, iriam à cisterna. Quem dominava a cisterna, dominava o lugar. Aquele lugar estava cercado. Davi disse: quem me dera beber daquela água.
da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Parece que Davi pensou alto, não sei se ele estava orando, ele disse isso. E a Bíblia vai dizer que aqueles 3 homens ouviram o que Davi disse. E aqueles 3 homens, então propõe no seu coração, nós vamos buscar essa água. Isso fala de iniciativa. Isso fala de se colocar à disposição. Quantas vezes nós ouvimos alguém falar, o Senhor vai usar, e você levanta a mão e diz, eis-me aqui, Senhor. Mas ninguém disse para esses homens ir buscar água na cisterna. Davi não falou assim, olha, eu vou fazer uma comissão para ir buscar água na cisterna. Não foi isso. Ele apenas desejou. Mas quantas vezes parece que nós precisamos ouvir o pastor mandar a gente fazer. Parece que a gente precisa ouvir o pastor falar o nosso nome. Parece que a gente precisa ganhar algum crédito. O Silas vai fazer. Ei, irmão, a ordem do Senhor já foi dada a cada um de nós. Quantos de nós sabemos o que temos que fazer? Você quer um exemplo? Alguém está passando por necessidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e ajudar. Mas a gente fala assim, não, manda lá na Associação Bom Samaritano falar com a missionária Angelita e ela ajuda. Não, pastor, não vou ajudar porque eu não sei se é a vontade de Deus. Será, irmão, que não é a vontade de Deus que você ajude o seu irmão? Parece que nós precisamos de alguém que diga. Você quer ver outra circunstância? O irmão está enfermo. Aí, então fala, leva lá para o pastor orar. Ligue para o pastor ir lá na casa dele orar. Não, irmão. Se ele quiser a oração do pastor, tenho certeza que vai ser uma bênção a oração do pastor. Mas se você tiver fé, você vai colocar a mão e a enfermidade vai embora no nome do Senhor Jesus. Mas a nossa questão é que muitas vezes, nós estamos falando de união aqui. Muitas vezes nós queremos a união, e cobramos a união, mas nós mesmos não fazemos a nossa parte. Eles podiam sentar e falar assim, olha, está vendo? Se os valentes de Davi fossem unidos, eles iam lá e pegavam a água. Não foi isso que eles disseram. Eles disseram, nós vamos lá e vamos trazer água. Iniciativa, está à disposição. Não precisar ouvir ordem de ninguém. Eu estou aqui, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu estou aqui, Senhor, eu quero fazer a tua obra. Eu estou aqui, Senhor, eu quero servir ao ministério. Alguém podia olhar para eles e dizer assim, olha, é um bando de bajulador. Para não dizer outra palavra. Só quer agradar o Davi. Está vendo aí, ó? Esse povo aí. Mas eles não precisaram ouvir nenhum tipo de ordem. Eu não tenho dúvida que o desejo do coração do nosso pastor é que nós evangelizemos ainda mais, busquemos as almas que estão no mundo, aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Precisa o pastor dizer isso? Não precisa. Nós que estamos à disposição do reino, nós temos que ter essa disposição, essa inspiração, essa proatividade. Precisa ninguém mandar. E o texto diz que eles foram. E o interessante é que não fala de que forma que isso aconteceu. Eu não sei se eles foram à noite, se eles enfrentaram alguém, se eles não enfrentaram ninguém. De alguma forma, eles voltaram a Davi com a água da cisterna. Mais uma vez, quando eu e você nós nos esforçamos, o Senhor abençoe. Acontece um milagre, acontece alguma coisa. Até porque, eu já disse isso aqui outras vezes, milagre a gente não explica, irmão. Se for para explicar, não é milagre. Não, quem explica? Era cego, agora passou a enxergar. Quem explica isso? Não tem explicação. Isso é milagre. Esses homens voltaram trazendo a água da cisterna. E agora eles apresentam a Davi essa água. E a gente que
Tem gente que despreza o texto e vai dizer que Davi jogou a água fora. Não foi isso. O texto vai dizer que Davi se recusou a beber aquela água. Do esforço, do empenho daqueles homens. Mas o texto vai dizer que Davi derramou esta água perante o Senhor. Davi derramou esta água perante o Senhor. O empenho, a união, o esforço desses homens resultou em uma adoração. Que você entenda nessa noite que quando nós nos unimos, quando nós nos empenhamos, quando nós estamos juntos, é o nome do Senhor que é glorificado. É o nome do Senhor que é engrandecido. É o nome do Senhor que é adorado quando nós nos unimos e dizemos nós vamos servir verdadeiramente ao Senhor, porque o nosso objetivo é que o nome dele seja glorificado. Se esses bancos estiverem todos cheios, irmão, eu tenho certeza que o pastor vai se alegrar, nós vamos ficar todo mundo aqui contente, mas no final todos nós vamos dar glória a Deus, aleluia, grande é o Senhor, santo é o Senhor, digno de toda honra e toda glória é o Senhor. Mas que nós possamos fazer isso, com disposição para servir, mesmo que ninguém nos mande fazer isso. Eu posso fazer oração, pastor? Eu convido os irmãos a se colocar de pé. Que a união seja mais do que um discurso. Que a união seja mais do que falar do que o outro irmão não está fazendo. Que a união seja sobre o que eu estou fazendo. O que eu tenho feito. O que eu não tenho feito, pastor, mas eu posso fazer a partir de hoje. Que você possa fazer esse propósito com o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai te honrar. E assim como aconteceu com esses valentes e com Davi, o mais importante vai acontecer, que é o nome do Senhor ser glorificado. Bendito, soberano, eterno Deus de Israel, Pai, eu te louvo, Senhor. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor escolheu este momento, o Senhor escolheu a cada um de nós, para que estivéssemos nessa noite, ó Pai, recebendo a Tua palavra, que primeiro foi ministrada ao meu coração, Pai, eu creio, que nessa noite o Senhor está levantando homens e mulheres, ó Pai, que vão estar dispostos a se levantar, a ir à peleja, a ir à luta, Pai, vamos nos unir, Senhor, para lutarmos juntos, Senhor, a fim de que o Teu nome, Pai, o Teu santo nome seja glorificado, engrandecido, exaltado, Senhor, da vitória ao Teu servo, a Tua serva no lar, no trabalho, ó Pai, no ministério, Senhor, para que o Teu nome continue sendo glorificado e o Teu reino, Pai, cresça nesta terra, Pai, este é o nosso clamor e desde já agradecemos pelos méritos de Jesus, amém e amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode receber, irmão, a palavra? Boa palavra, né? Palavra boa.